Quero que todos os irmãos procuram agradecer a oração dos irmãos, aqueles que estão orando. Nós vamos fazer de maneira alternada, tá? Do 2 eu vou pular para o versículo de número 15, e aí nós vamos seguir a leitura. Fala sobre Naamã e a cura da lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem, diga comigo, um grande homem, diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor, olha, o Senhor está com letra maiúscula, ele está falando, se referindo a Deus, dera livramento aos sírios, e este era varão, homem valoroso, e era este varão, homem valoroso, porém leproso. Diga comigo, porém leproso. Versículo 2. Leiam. Saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Versículo de número 15. Então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis aqui tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora pois te peço que tomes uma bênção do teu servo. Seja assim, contudo, desce a este teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Verso 19, né? E ele lhe disse: vai em paz, e foi-se dele a uma pequena distância. Querido Deus, que fale conosco através da tua palavra, que o teu Espírito Santo tenha liberdade de trazer verdades profundas ao nosso coração. Envolve-nos com a tua presença, Pai, em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Sente-se, por favor. Queridos, o tema do culto é gratidão. Diga comigo, gratidão. A palavra gratidão, ela é um sentimento de reconhecimento e valorização por algo recebido. Eu vou repetir: gratidão é um sentimento de reconhecimento e valorização de algo recebido, seja um benefício material, um gesto de carinho, preste atenção, um benefício material, um gesto de carinho ou uma experiência de vida. Nós, irmãos, temos dificuldade de dizer obrigado. Nós temos dificuldade de agradecer, mas temos facilidade de cobrar. Temos facilidade de apontar os defeitos. Temos facilidade de apontar os erros.
nós temos dificuldade de agradecer. Às vezes nós, isso aqui é muito sério, exigimos tanto de alguém e esquecemos de exigir de nós. Gratidão é uma postura emocional. Eu vou repetir a definição. Gratidão é um sentimento de reconhecimento, mas também a gratidão é uma postura emocional. Como que é isso, pastor? Uma postura emocional. Porque uma pessoa grata, o sentimento de gratidão sempre está em evidência. Por exemplo, vou começar por dentro de casa ou dentro do nosso lar. Nós agradecemos às vezes a pessoa que faz a comida dentro de casa. É muito difícil. Nós chegamos na mesa e queremos comer. E muitas vezes nós esquecemos de orar, agradecendo aquele que deu a semente para colocar o pão na nossa mesa. Gratidão. Às vezes nós temos, você sabia que um dos maiores embates dentro do lar é a falta de reconhecimento do esposo para com a esposa, da esposa para com o esposo, dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos, pelo bem, pelo sacrifício, pela dedicação, pelo empenho. Gratidão. Ontem teve um grupo de irmãs aqui do primeiro distrito, que foram nossas ovelhas, filhas da fé, e terminou a reunião, a gente ficou conversando na cozinha, e uma delas começou a contar uma história de uma ovelha dela. Interessante, irmãos, como essas coisas elas são tão fortes dentro do lar. Aquela irmã, ela está engordando, e o marido dela só vive dizendo que ela está gorda. Tu está muito gorda, tu está muito gorda, tu está muito gorda. Aquela irmã, aquela esposa já está com o psicológico dela abalado. Veja, irmãos, gratidão é uma postura emocional. Como nós enxergamos as pessoas que estão em nossa volta. Como você agradece a sua esposa que cuida dos seus filhos, cuida da sua roupa, cuida da sua comida. Quando você sai do trabalho, ela está velando, cuidando, zelando, protegendo. Como, ó esposa, você tem agradecido o seu marido, em vez só de cobrar? É cobrança. Não pergunta como ele está, se ele está cansado, se ele está enfrentando algum problema. Não procura ajudá-lo, às vezes até em silêncio. Gratidão. Irmãos, nós temos dificuldade de agradecer. Por quê, pastor Dário? Porque nós lutamos contra o inimigo que está dentro de nós, chamado eu, o ego. O nosso egocentrismo, às vezes, a palavra gratidão, obrigado, vem aqui no pescoço, mas eu não vou agradecer, eu não vou dizer obrigado. É uma postura emocional, é uma valorização daquilo que alguém faz por nós. Pode ser um copo de água, pode ser uma passagem. Às vezes a gente está no trânsito e dá passagem para o carro passar, aí ele buzina. O que é que ele está dizendo? Obrigado. Gratidão. Gratidão.
Gratidão a Deus. Esse ano de 2025 foi um ano de mudança na vida de muitos lares aqui desta igreja. Uma mudança, mas às vezes a gente acorda chateado, com raiva. A gente acorda reclamando da vida, vai trabalhar chateado, revoltado. Enquanto Deus quer que eu e você, ao acordar, nos levantemos e digamos: Senhor, obrigado por estar em pé, obrigado por mais um dia que o Senhor está dando a oportunidade de eu ser bênção para a vida de alguém. Quando você se levantar, procure se levantar com um sentimento, com uma postura de gratidão. Irmãos, como é ruim quando alguém acorda mal-humorado. Ele acorda chutando o vento, ele acorda reclamando se está chovendo muito. Ele se esquece que o seu Deus é o que controla o tempo e as estações. É o Senhor que está no controle da sua vida. Você sabe aquela cama que você dorme nela? Você já agradeceu? Você já agradeceu por se levantar do seu lugar lá na sua casa e abrir a geladeira, pegar um copo com água e tomar? Quantas pessoas estão imobilizadas? Alguém levando água na sua boca para beber. E nós às vezes, irmãos, reclamando por pouca coisa, achando que a nossa luta, a nossa cruz está pesada. Tá não, querido, tem alguém que está passando uma luta pior do que a sua, mas ela está dizendo: obrigado, meu Deus, obrigado, Pai. Eu sei que esta luta, o Senhor está no controle de todas as coisas. O salmista no Salmo 116, versículo 12, ele diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito. Quantos aqui, principalmente as mulheres, mas eu também, a gente que é homem também, vai para frente do espelho, né? Vê como é que a gente está, se está bem arrumado. Quantos de nós, irmãos, quantos de nós hoje já agradeceu a Deus pela sua vida? O que é que eu posso dar? Tem muitos que estão aqui que Deus tem feito tanta coisa boa que não estão dando, eu acho que nem 1% daquilo que eles poderiam dar ao Senhor. Jesus nos ensinou e Paulo ratificou dizendo: mais bem-aventurado é dar do que receber. Quem tem uma postura de gratidão, ele se doa. Ele se doa, ele dá liberalmente. Mas quem é egoísta, ele fica com os talentos para si. Ele não gosta de compartilhar o que Deus lhe deu. Ele passa a ser uma pessoa egocêntrica. Ele passa a ser o centro da própria vida dele. É eu e eu mesmo. Gratidão. Ninguém chega, irmãos, ao topo se não tiver a ajuda de alguém. Alguém te ajudou a chegar aonde você está.
agradecer essa pessoa? Você já ligou para ela para dizer muito obrigado? Mas você vê isso como um favor, como uma obrigação, não falando, ninguém tem obrigação se não for a bondade de Deus, o amor de Deus no coração dos homens. Ele jamais vai estender as mãos para nos ajudar. Paulo escreve em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Se você puder abrir a sua Bíblia em Tessalonicenses 5, 18, você vai descobrir uma revelação poderosa, porque muitos ainda não tiveram o privilégio de ler esse texto sagrado. Paulo diz o seguinte, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, ele diz: sejam gratos em todas as circunstâncias, sejam gratos em todas as circunstâncias. Eu não sei o que você está passando, mas agradeça. Eu me lembro que há anos atrás eu já pastoreava ali a área, eu acho que era a área de número 3, Triângulo, Taquari, Baguari, 15 e Areal. Tinha poucas igrejas aqui no segundo distrito. E eu morava na estação experimental, na Rua La Torre. Aquela casa ela foi cedida por uma tia minha. E eu todo feliz, fui com a minha família, lavamos a casa, deixamos tudo uma maravilha. E era no mês de janeiro. Deu uma chuva torrencial. A gente estava dormindo. Quando eu coloquei os pés no chão, no piso, eu pisei dentro d'água. A casa estava debaixo d'água. Passei mais de 3 anos naquela casa. Todo inverno, aquela casa alagada. Uma bueira estreitinha, a água não conseguia evacuar. E ficamos ali mais de 3 anos. Mas em meio àquela circunstâncias adversas, muitos diziam: sai dessa casa, o senhor é um pastor, o senhor não pode ficar aí. E o Senhor disse: não, essa circunstância ela vai servir para a minha glória. No momento que aquela casa, às vezes durante o dia chovia muito, a casa alagava, eu chamava minha esposa, meus 2 filhos, dentro d'água mesmo, a gente sentava nas cadeiras, vamos cantar o hino 370. O Senhor me fazia sentir naquele momento que o diabo estava em meu derredor, querendo que eu amaldiçoasse, praguejasse, querendo que eu culpasse alguém. É isso, irmãos. Nós sempre queremos encontrar um culpado pelas nossas decisões que tomamos. Quem foi que disse que servir a Deus seria fácil? Quem foi que disse que abraçar o ministério seria fácil? Quem foi que disse que se manter fiel seria fácil? Tem um preço, e as circunstâncias elas surgem no nosso caminho, mas uma postura de gratidão é a reação do verdadeiro adorador, aquele que sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Cantar este hino aqui que acabamos de louvar é muito bom, é muito fácil. É muito fácil. Cantamos com empolgação, mas eu quero ver na hora da provação se há essa postura de gratidão a Deus. E ali, sentado naquela cadeira, nós cantávamos o hino 370. E assim se passou-se 3 anos e pouco,
Mas naquela casa humilde, Jesus batizava com o Espírito Santo, libertava as pessoas endemoniadas, curava as pessoas endemoniadas, enfermas. Ali naquele lugar, Jesus fez uma obra muito grande em pessoas. E aqui o apóstolo São Paulo está dizendo: sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês, para mim, para você, em Cristo Jesus. Está passando por prova? É a vontade dele em Cristo Jesus. Mas por quê, pastor? Porque ele quer moldar a minha vida, moldar a tua vida. Tem coisa na minha vida que precisa ser consertada, tem coisa na nossa vida que precisa ser colocada no lugar. Enquanto estivermos aqui, irmãos, haverá sempre algo para mudar em nós. Em nós. Gratidão. O texto que lemos fala da história de Naamã. Naamã, aqui implicitamente, nós vamos perceber que Naamã era um homem muito frustrado. Por mais que Naamã fosse um homem, como diz o próprio texto, chefe do exército do rei da Síria, olha, irmãos, quando a Bíblia diz que ele era um grande homem diante do seu Senhor, a Bíblia realmente está dando valor à função, à importância deste homem, tanto dentro do palácio, para o rei da Síria, para todos os sírios. Ele era um grande homem diante do rei, e ele era um homem, diz o texto, de muito respeito. Porém, porque por ele o Senhor dera livramento aos ricos, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Diga comigo, leproso. Queridos, é impossível o ser humano não ter nenhum tipo de luta, nenhum tipo de problema. Eu preciso que você ensine isso para seus filhos. Eu preciso que você ensine isso para os adolescentes. Isso vai torná-los fortes para vencer as adversidades da vida. Porque hoje estamos vivendo numa geração de cristal, aonde muitos não podem sentir nenhum tipo de dificuldade, que muitos já querem tirar a vida, querem se matar, querem se mutilar, querem viver depressivos, querem ir para o mundo das drogas. Recentemente agora nós estamos acompanhando e orando por uma mãe que nós conhecemos, inclusive nós ganhamos um dos filhos dela para Jesus. Ele se formou em médico e ela está passando uma luta muito grande, porque ele está no mundo dos vícios, das drogas. Os traficantes estão, irmãos, tomando tudo que eles têm, tudo mesmo. Recentemente a irmã dela disse: pastor, a minha irmã ligou para mim pedindo que eu mandasse 20 mil reais para ela, senão seria o último dia do filho dela. Os traficantes iam matar. Veja, queridos irmãos, tudo, o pai, a mãe, fez de tudo. Escute, não instrua o seu filho mal. Não eduque o seu filho de maneira errada. Oriente ele, se ele quiser água, que ele vá lá na geladeira, pegue um copo e tome água. Não, meu filho, está aqui um copinho d'água para você, eu vou levar. Ensine os seus filhos a ter responsabilidade. Pare de colocar a mão sobre ele, como se ele fosse uma pessoa que não tivesse vontade própria.
protetora, não deixava o filho fazer quase nada. E o filho, até, irmãos, está passando por isso porque foi mal instruído. Mal instruído. Eu conheço um casal que antes da moça casar, a mãe levava café na cama para a filha. Olha minha filhinha, ela achava aquilo muito lindo. No dia que aquela moça casou, ela queria que o marido dela fizesse aquilo para ela. Ele disse: não, nunca vi meu pai fazer isso com a minha mãe. Não, mas a minha mãe fazia isso comigo, leva o cabelão. E criou-se uma grande: tu não me ama. Veja só, irmãos, amor não é isso. Amor é respeito, amor é fidelidade, amor é carinho. Nós não podemos medir alguém, mas infelizmente estamos vivendo numa geração que está sendo mal educada. Mal educada. E hoje esse casal está quase se separando. Em meio às conversas, aquela mãe disse: pastor, eu errei muito com a minha filha, eu acostumei ela muito mal, e ela, irmãos, ela levou tudo aquilo para dentro do casamento. Falta de sabedoria. E aqui nós vemos Naamã. Ele era um homem leproso, um homem que tinha uma fama fora de casa, mas em casa ele era um homem frustrado. O homem, quando tirava as suas vestiduras, ele olhava para o seu corpo e ele se entristecia muito, porque ele não conseguia ser igual aos demais homens. Sua esposa também. Em meio à guerra em que ele fazia, eles conseguiram conquistar o povo, e no meio deste povo estava uma jovenzinha, e eles decidiram: eu vou levar essa menina, ela é diferente, eu vou levar ela para minha casa, ela vai ser a serva da minha esposa. E ali aquela adolescente começou a trabalhar naquela casa. Impossível não ver a tristeza do seu Senhor, impossível não ver a tristeza profunda no coração de Naamã. E ela um dia chega para sua senhora e diz o seguinte: e disse esta sua senhora: tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Diga comigo: ele estava doente. Mais uma vez ele estava doente. Doença. A doença, ela não é uma coisa boa para ninguém. A doença, ela nos paralisa. A doença, ela nos leva a pensar na morte. A doença, ela nos leva a pensar que nós vamos ficar inválidos. A doença, ela tenta nos fragilizar. A doença, ela tira o nosso vigor, o nosso ânimo. Quem adoeceu algum dia pediu para ficar bom? Não, se eu ficar bom, Senhor, eu vou fazer a tua obra. Não, Senhor, se o Senhor me levantar dessa cama, eu vou ser mais crente. Não, Senhor, se o Senhor me tirar dessa situação, eu vou fazer diferente. Aí o Senhor, como Ele quer que você faça diferente, como Ele quer que você faça do jeito dele, Ele faz o quê? Ele resolve as tuas causas. E aí, irmãos, quando nós estamos no auge, a gente começa a deixar para segundo plano aquilo que a gente, quando estava doente,
queria priorizar. Será que Deus está falando comigo e com você nesta noite? Gratidão. 10 leprosos chegaram, Senhor, gritaram de longe: se o Senhor quiser, o Senhor pode nos curar. E Jesus disse: eu quero. E eles foram curados, foram limpos. Jesus disse: ide mostrai ao sacerdote. E eles foram. No caminho, um voltou, e este era samaritano. Significa que os outros 9 eram judeus. E aquele samaritano voltou para agradecer. A atitude de gratidão é uma postura emocional. Paulo, quando estava preso, escreve lá em Gálatas, ele disse: de agora em diante ninguém me moleste mais, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Como nós acabamos de ler aqui em 1 Tessalonicenses 5,18, quando Paulo diz: sejam gratos em todas as circunstâncias, eu faço aqui um pensamento, que quando Paulo está dizendo isso, ele está lembrando do dia que ele apanhou lá em Filipos, no dia que o seu corpo ficou sangrando, humilhado naquele tronco em praça pública, e eles foram levados, algemados até uma prisão. Mas perto da meia-noite, ele decidiu demonstrar uma atitude de gratidão. Ele não se apresentou diante de Deus dizendo: Senhor, eu fui aceitar o teu convite. Quando o Senhor me chamou, eu deveria ter me lançado diante daquele ferro lá, aquele aguilhão. Depois que eu te servi, é só prova, é só luta, é só perseguição. Eu estou aqui com meu corpo dilacerado, apanhei, fui humilhado. Não, Paulo, preso dentro da prisão, falou para o seu companheiro: vamos louvar, vamos adorar. Enquanto eles adoravam, quando eles apresentavam uma postura emocional diante de Deus, não era aquelas feridas, não era o corpo dolorido que ia tirar do seu coração o desejo e a vontade de louvar e agradecer a Deus. Mas qualquer coisinha que acontece conosco, a gente já quer pedir para sair. Não vou mais ser crente, não. É muita luta, é muita prova, é muita perseguição. Pare com isso. Seja forte. Saiba que em tudo o Senhor está. Ele está na tua fraqueza, na tua fortaleza. Quando tu cai, Ele está lá. Quando você se levanta, é Ele que te coloca de pé. Quando você está triste, chorando, Ele está lá. Quando você está sem força até para falar na sua oração, Ele sabe o que você está falando. Então, em tudo dai graça. Sejamos agradecidos ao Senhor. E o texto de Naamã, que todos aqui já conhecem. O rei da Síria mandou uma carta, chegou ao conhecimento de Eliseu, e diz o texto que eles foram até Israel. Naamã saiu da sua casa com um pensamento, adrenalina de estar diante do homem de Deus, e ele começou a pensar, a imaginar: eu também, você também, às vezes pensamos como Deus vai nos abençoar, como Deus vai nos dar a nossa vitória. Naamã saiu pensando: poxa, quando eu chegar diante do homem de Deus, ele vai colocar a mão sobre mim e eu vou ser curado dessa lepra.
com aquele pensamento, não contou para ninguém. Escute, às vezes, irmão, às vezes não. Quando nós queremos que Deus faça de um jeito, Ele vai fazer de outro. E não é porque do nosso jeito não está acontecendo que eu não vou agradecer. Naamã chegou diante do homem de Deus. Eliseu estava distante lá na sua casa. A caravana de Naamã parou distante. E ali começou um diálogo. Naamã se identificou porque ele estava ali. Eliseu chamou o seu moço e diz: olha, vai lá, diz para ele dar 7 mergulhos no Jordão. Só isso. Quando o recado chegou, Naamã ficou chateado, com raiva, ficou querendo desistir. Os seus servos disseram: Senhor, meu Senhor, se o homem de Deus te pedisse algo difícil, vai lá, dá 7 mergulhos nesse rio, mas a água é suja. Não é a água que vai curar, é a obediência. Irmãos, olhe para cá. Eu sei que a minha palavra não é uma palavra que arranca muito glória a Deus, porque é uma palavra que ela confronta. Nós precisamos entender que a obediência a Deus é a razão pela qual eu alcanço as minhas vitórias. Esses dias eu comecei um trabalho de oração sozinho, no livro de Daniel. E quando foi, irmãos, no capítulo 10, geralmente eu faço esse trabalho de joelho. Eu vou ler o livro de Daniel de joelho. Eu comecei a ler o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9. Quando chegou no capítulo 10, deu o dia 24. Foi coincidência, mas foi providência. Porque quando eu iniciei, lendo o capítulo 24, capítulo 10 de Daniel, vocês vão ler lá. Lá está escrito: no dia 24 do mês. Meu Deus, quando eu li, eu estremeci. Aleluia! Eu estremeci porque foi no dia 24 que o anjo desceu e trouxe a resposta para Daniel. E eu fui lendo. E quando eu lia, hoje é 24. E aqui está dizendo no dia 24, o anjo desceu para falar com Daniel, para dizer: olha, Daniel, tu és homem muito amado, as tuas orações foram ouvidas, e por causa delas eu vim. Glória a Deus. Irmãos, eu senti naquele momento os céus se abrindo para mim, e o Senhor decretando a minha vitória. Aleluia! Quando foi no dia 25, na quarta-feira, aliás, na quinta-feira, né? Foi dia 25. Dia 25 foi quinta-feira. Eu estava esperando a resposta. Meu filho já estava aqui. E quando no dia 25 eu participei do culto da igreja, no dia 24, eu disse para eles: olha, nós estamos aqui nesse último culto de quarta-feira, e nós que estamos aqui vamos ser abençoados por Deus, porque nós estamos dizendo para Deus: Senhor, eu estou indo até o fim. Este culto está registrado nos anais da história da minha vida. Como você participou hoje
estava esperando chegou. Meu Deus, gratidão. Eu quero perguntar para você, como é que você começa a sua oração? Quando você vai dobrar o seu joelho lá na sua casa, você já começa pedindo ou agradecendo? Pastor, eu já começo pedindo. Está errado. Você não precisa mais pedir. Agradeça a Deus. Comece agradecendo. Se você fizer isso, escute, se você fizer este propósito a partir de hoje, toda vez que você for dobrar o joelho para orar, agradeça. Agradeça. Você vai ver, você pode escrever aí o que Deus vai fazer na sua vida. Tem pessoas aqui nesta noite que o Espírito Santo, ele me faz receber este conhecimento, que você, quando vai orar, você só coloca os problemas diante do Senhor. Você não consegue falar dos benefícios que Ele já fez por você. Você só cobra de Deus. Você só cobra. Senhor, cadê isso? Cadê aquilo? Cadê aquilo outro? É como se o Senhor tivesse dito: e o que eu já te dei? E o que eu já fiz por você? E o que eu já realizei pela tua vida? Deixa de ser ingrato. Deixa de ser ingrata comigo. Agradece por aquilo que eu já fiz. Eu te perdoei. O teu nome está escrito no livro da vida. Eu te dei uma família, te dei filhos, te dei um lar, te dei um emprego, te dei um salário, te dei uma casa, te dei uma cama, te dei saúde, tenho te dado. Quando tu abre o teu guarda-roupa, tu escolhe quantas roupas tu queres vestir. Quando tu queres usar um sapato, tu escolhe. Quando tu queres comer alguma coisa diferente, tu tem dinheiro na tua conta. Então para de estar chorando engano. Agradece por aquilo que o teu Deus tem feito. Naamã, ele foi curado da sua lepra. Ele ficou purificado. Só que ele volta e diz assim, versículo 15 do capítulo 5: voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele, diante de Eliseu, e disse: eis que tenho, olha só, irmão, conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Escute, não há Deus senão em Israel. Fique em pé, por favor. Agora, pois te peço que tomes uma bênção do teu servo. Ele queria dar, ele queria abençoar Eliseu. Irmãos, hoje nós enfrentamos uma guerra muito grande em relação ao dízimo. Não é isso, pastor Kérez? Muitas pessoas têm sido abençoadas, mas não gostam de dizimar. Não gostam de dar 10%. O Senhor diz: olha, o Senhor é a terra, toda a sua plenitude, o mundo, em todos os que neles habitam. Tudo é dele. Você é dele. Eu sou dele. Tudo que eu tenho é dele.
Nós somos dele. Só que nós temos dificuldade de dar, de doar. A gente é muito egoísta. A gente não usa os bens que Deus tem nos dado. Até a gente canta: meus dons e talentos são para te servir. É não, irmão. É não. É para servir a si mesmo. Se Deus for nos pesar na balança, nós vamos ser achados em falta. Achado em falta. Naamã voltou para agradecer. E eu falei que gratidão é uma postura emocional. Postura emocional. Às vezes alguém em casa nos serve um pouco com água. A gente tem dificuldade de dizer obrigado. Você já parou para pensar nisso? Um copo com água. Herodes, quando deu um discurso e a multidão começou a ovacioná-lo, ele podendo dar honra a Deus, ele não deu glória a Deus. Ele achou que aquilo era dele. Escute aqui, ó. Tudo que você é, tudo que você faz, tudo que você tem, tudo que você pode, escute, é por causa dele. Se ele tirar o espírito de vida que está em você, acabou. Acabou. Porque a gente às vezes a gente enche o peito de ar, anda assim meio empinado. Isso dá uma postura de gratidão. Sabe, aquele Jesus contou aquela parábola do publicano e do fariseu. Eles estavam ali ofertando. O fariseu batia no peito: eu tomo um dízimo, eu não sou igual esse aqui. Batia no peito. Ele se achava santo, justo, melhor. E o publicano dizia: tem misericórdia de mim, que sou pecador. Postura, irmãos, emocional de gratidão. Eu sou um pecador, mas um pecador remido, lavado. Gratidão. Eu quero que você feche seus olhos. Nós vamos, com os olhos fechados, louvar a Deus com um hino de gratidão. Eu quero orar por você. Você que não tem tido força para agradecer. Eu sei que tem pessoas aqui que ainda não entenderam o poder do agradecimento. Sabe, às vezes quando eu planejo uma coisa e não dá certo, a gente não agradece. É Deus nos dando livramento. Às vezes você se atrasou, mas não gosto de me atrasar. Mas você se atrasou, é Deus te dando livramento. Furou o pneu, poxa vida, furou o pneu e da moto, do carro, e é o diabo. Não, é Deus te dando o livramento.